Salve amigos do canal, muito boa noite, um grande domingo para você. Estou de volta com as últimas informações sobre o Vasco da Gama, que prepara uma virada de chave, né? Após a vitória sobre o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e após também se aproximar com isso das semifinais. Sinta-se em casa, me dê uma moral, siga meu trabalho aqui na plataforma e também as minhas redes sociais. E não esqueçam do seu like, que é muito importante. Valeu! Bom, o Vasco está em solo carioca e se preparando para pegar um novo avião amanhã e pousar em Santa Catarina. O time de Ramon Dias conta com um cenário bem favorável no Campeonato Carioca, onde depende apenas de si. Para isso, tem que fazer o seu dever de casa diante da Portuguesa para chegar então às semifinais do Campeonato Carioca. E agora, vira a chave, muda o disco porque o buraco é mais embaixo. Faz sua estreia na Copa do Brasil, competição que é um atalho para a Libertadores e um dos títulos que o clube pode buscar nesse ano, já que só disputa o Carioca e o Brasileirão. Ramon já deu alerta dentro do grupo, ainda mais após aquela atuação irregular que o time teve ontem diante do Volta Redonda em Cariacica. Até porque a Copa do Brasil vem colecionando, para muitos times considerados favoritos, aí, perdas irreparáveis, como foi o caso da desclassificação do Cruzeiro e do Curitiba, contra equipes menores nessa primeira fase. E o Vasco, ano passado, também teve uma eliminação precoce, onde caiu diante do ABC de Natal, que na ocasião disputava a Série B, né? E nesse ano está na terceira divisão, porque foi rebaixado naquele mesmo ano que eliminou o Vasco. Então, a atuação de ontem foi um sinal de preocupação, não só para o jogo contra o Marcílio Dias, como também para o restante da temporada, como um todo. Ficou mais uma vez visível a urgência por reforços no setor de ataque. O time tem carências ofensivas graves e não conta hoje, né, com substitutos à altura para o Verratti e para o Payet, principalmente, que vão sendo aí, né, vem sendo os grandes pilares ofensivos. E como eu já venho alertando, o Marcílio Dias tem um time bem arrumadinho, faz uma grande campanha no Catarinense e ontem, apesar de ter empatado em casa nos minutos finais, né, ter tropeçado aí para uma equipe já rebaixada, o time colocado em campo, como já havia informado o repórter que participou aqui do nosso canal, foi uma equipe bem alternativa, mesclada aí por muitas reservas. Foram poupados vários titulares justamente porque lá o foco está sendo total nesse jogo contra o Vasco. As expectativas são enormes. Cidade, dirigentes, técnicos, jogadores, torcida, enfim. Todos com a certeza que vão fazer um jogo duro e competir contra o Vasco. E buscar aí, talvez, uma classificação inédita para a próxima fase. O jogo tem uma grande visibilidade, né? Por isso, a importância do Vasco voltar a ser um time mais equilibrado e com intensidade. Ontem, em termos de organização e intensidade, o time deixou bastante a desejar. Inclusive o setor defensivo, né, que vinha apresentando uma maior solidez, também não foi bem. Sobre o time que pega o Marcílio Dias, Ramon vai com o que considera de melhor. E aquela tradicional linha de 3 na zaga com a volta do lateral Paulo Henrique. O Esforça ontem entrou bem no jogo. Deve ser aí uma alternativa para o decorrer da partida, caso a situação não esteja favorável. Lembrando que pelo regulamento o empate é do Vasco, classifica o Vasco. Então é esperado que o Marcílio Dias busque desde o início do jogo, né, uma cartada sobre o Vasco, né? E o Vasco, com isso, aproveitando os buracos deixados, vai contra-atacar a equipe catarinense aí em grande estilo. Para isso, o Payet e o David terão aí funções mais importantes dentro dessa proposta de jogo do Ramon. O David, aliás, foi mais uma vez muito criticado pela torcida e com razão, porque vem perdendo um caminhão de gols aí, as suas escolhas não estão sendo favoráveis e vem deixando o ataque do Vasco refém aí da categoria do Payet, numa bola parada ou no oportunismo do Verratti. E é sobre essa situação, como eu falei mais acima, a necessidade de reforço é visível, não só para a torcida, como para os próprios jogadores do Vasco e para a comissão técnica, que a cada coletiva tentam aí, nas entrelinhas, deixar no ar a importância que cheguem mais peças. Ontem não foi diferente. O Emiliano Dias foi sabatinado, né, mais uma vez, sobre se tem esperança que cheguem mais reforços. E na sua visão, reforços serão bem-vindos, sim. Mas ele preferiu ser diplomático e não bater de frente com o comando de futebol, já que no seu entendimento,
Eles da comissão técnica vão buscar soluções, seja para trabalhar com esse elenco que está aí, seja para trabalhar com os que chegarem. Disse o Emiliano, eu sempre falo o mesmo, o treinador tem que buscar soluções, venha quem vier. Nos contratam para isso, para buscar soluções. Sabemos das necessidades que o time tem, todo mundo no Vasco sabe, mas nós vamos seguir brigando com o grupo que temos. Se chegar algum reforço, será bem-vindo. E se não, vamos brigar assim. Cada um tem uma responsabilidade. O jogador tem que competir, nós temos que dirigir e o resto é o resto. Nós cumprimos a nossa parte no dia a dia, treinando. Seguimos focados no que temos que focar. Pois é, e sobre essa situação de reforços, tivemos há pouco uma informação nova vinda do colega Lucas Pedrosa e ela está confirmada, meus amigos. O Vasco negocia com o atacante de 26 anos, o André Silva, que hoje se destaca no Vitória de Guimarães de Portugal e que o São Paulo também estava atrás aí nas últimas semanas. Ao que parece, a 777 deu a chancela para a negociação ir adiante. E agora depende aí do Alexandre Matos e do próprio staff do jogador acertarem aí os ponteiros para que o atleta se transfira para cá. O clube português, a princípio, só aceita uma venda. O São Paulo tentou um empréstimo e não conseguiu. Veremos se as partes chegam aí a um denominador comum nessa próxima semana, que é essa previsão aí de acerto. O que se fala lá em Portugal, num contato rápido com alguns colegas, é que o Vitória de Guimarães admite, inclusive, vender o jogador por menos de 3,5 milhões de euros para os clubes interessados e que há aí uma preferência por pagamento à vista. Então tem que ter uma conversa aí e veremos se esse desenrolar dá certo com o Vasco. Lembrando que o André Silva viria para atuar ao lado do Verratti, é aquele jogador versátil que a gente vinha informando aqui no canal que o Vasco procurava, né? E que pode jogar tanto como um segundo atacante como mais enfiado na área. O André Silva, ele é formado pelo Atlético Diadema, né? E ele teve uma breve passagem na base do Internacional, mas não chegou a atuar profissionalmente aqui no Brasil. Foi em Portugal que ele iniciou aí de fato a sua carreira. O atacante chegou ao Rio Ave em 2017 e inicialmente para o time B. Foi lá que o brasileiro então fez sua estreia como profissional. Mas o destaque veio mesmo lá no Arouca. Em seguida ele se transferiu para o Vitória de Guimarães, onde faz sucesso até hoje. Em 2 temporadas com a camisa da equipe, o atacante marcou 19 gols em 60 jogos. Ele é o artilheiro do time na temporada com 13 gols e um dos goleadores do Campeonato Português com 10. E aí, caso o Vasco feche mesmo com esse jogador, estaria bem servido o ataque? Pergunta a você, comente aí embaixo, beleza? Olha, eu acho que além dele o Vasco precisava de mais peças. Tá com elenco curto, o Campeonato Brasileiro é longo, cheio de cartões e lesões, né? Então eu acho que o Vasco precisava de mais um atacante, além dele, claro, e de um meia aí para revezar com o Paí, minha opinião. Bom, mas é isso. Prometo que amanhã eu tento trazer mais novidades sobre esse jogador, pois o empresário dele é português. E quando eu mandei a mensagem para ele, lá em Portugal já era quase meia-noite, por conta do fuso horário. Então, por isso ele não respondeu até o momento. Mas amanhã eu vou procurar saber, para ele saber se tem um posicionamento sobre essa possibilidade da transferência para o Vasco. Beleza? Mas estou atento por aqui, galera. Continue aí curtindo o nosso canal, dando audiência. E amanhã a gente está de volta também para projetar esse duelo aí importante com o Marcílio Dias. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.